Então, pessoal, com a prisão do rei por traição, vamos ter início aí o período conhecido como Convenção Nacional, ou simplesmente Convenção. E aqui alguns nomezinhos complicados vão começar a aparecer. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar na Convenção é a divisão política dessa República Francesa, com os partidos, os grupos políticos que vão compor, né? Primeiro grupo são os jacobinos. Quem são os jacobinos? É a pequena burguesia aliada à classe média urbana francesa, principalmente de Paris. O que desejam os jacobinos, esse primeiro grupo? Uma sociedade igualitária. Então, no nosso espectro político atual, a gente chamaria aí de uma esquerda moderada, né? Então, os jacobinos, a pequena burguesia aliada à classe média urbana de Paris, desejando uma sociedade igualitária. Segundo grupo, os girondinos, que eram compostos pela alta burguesia com os nobres liberais, né? Não a nobreza tradicional, que é a volta da monarquia. Não, a nobreza que se modernizou, que vive do comércio, etc. A nobreza liberal. Eles eram republicanos moderados e queriam basicamente o fim da revolução para poder tocar os seus negócios, já que a principal conquista tinha sido adquirida, que era o fim da monarquia absolutista. Então a gente pode chamar aí, no nosso espectro político atual, da direita. Então tem os jacobinos e os girondinos, que vão ser os dois principais grupos. Mas temos outros dois também importantes. A planície ou pântano, que é o centro, né, que fazem oposição aos radicais, que são vai ser o quarto grupo que nós vamos falar. Então eles são famosos por essa oposição, mas principalmente por o voto deles não ser fixo. Ora eles votam com os jacobinos, dependendo dos seus interesses, ora com os girondinos. Então eles são o centro, aí a planície ou pântano. Então tem já o jacobino, o girondino e a planície ou pântano. E o último, os cordeliers, que vão ser em sua maioria os sans-culottes. Aí mais um nomezinho complicado. O que são sans-culottes? Sans-culottes eram os radicais franceses, em sua maioria trabalhadores urbanos, né, artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores, né, que eram a camada mais radical. Os sans-culottes, o nome vem da sem calça, né? Eles usavam uma calça comprida, né? Ao contrário dos nobres e da alta burguesia francesa, que usavam uma calça um pouco abaixo do joelho, né? Que era uma calça muito na moda da França. Então eles eram conhecidos como, essa calça era o culotte, e eles eram os sans-culottes, né? Que é o grupo mais radical e vai ser bem importante aí no andamento de todo o processo da Revolução Francesa. Então eram os cordeliers. O que eles queriam? Eles queriam a reforma agrária, né? Então tirar-se a terra da nobreza e distribuir entre os camponeses. E queriam o fim da propriedade privada nas cidades. Então abolir os comércios, a indústria e passar tudo a ser do governo. Então eles seriam aí, no nosso espectro político, uma esquerda mais revolucionária. Ok? Então temos esses quatro grupos políticos principais no período da Revolução Francesa, no período da Convenção. Então, jacobino, girondino, cordeliers e planície ou pântano. Paralelo a essa formação de poder, nós vamos ter a criação de um exército popular francês, né, que vai conseguir vencer a Áustria e a Prússia, né, que nós vimos lá no início, no finalzinho do outro vídeo, que se formou contra a França, levando à prisão do rei francês. Então a república é proclamada, então vamos ter aí o processo, a monarquia extinta e o rei francês preso. Janeiro de 1793, Luís XVI, o rei traidor, ele vai ser julgado, condenado e morto na guilhotina. Então essa é uma mudança radical na história do planeta. Um rei executado.
Em outubro vai se executar também a sua esposa Maria Antonieta, a rainha, né? Isso vai levar a um fervor na Europa, né? Porque os países vizinhos são países do antigo regime, que já tinham medo de acontecer uma revolução. Agora, além da revolução, eu posso perder minha cabeça, eu posso ser morto, né? Então esses países vizinhos vão se unir novamente contra a França. Então vamos ter mais uma guerra dos vizinhos contra a França, o antigo regime contra a Revolução Francesa. Os jacobinos e girondinos que estavam juntos nessa revolução que levou à convenção, eles vão começar agora no poder a ter atritos, já que seus pensamentos não eram parecidos. Então eu vou ter jacobino contra girondino. O poder dos jacobinos cresce paralelamente ao que os girondinos diminui. Então os jacobinos pouco a pouco vão tomando o poder dentro da convenção para eles. Então, relembrando, jacobinos, pequena burguesia e classe média urbana. Quem está perdendo poder? Os girondinos, a alta burguesia, a nobreza liberal. Em abril de 1793, vai ser criado o Comitê de Salvação Pública. Comitê de Salvação Pública. Primeira coisa que esse comitê vai fazer é derrotar os inimigos externos franceses. Então, aquela união dos países vizinhos contra a França vai ser derrotada pelo Exército Popular do Comitê de Salvação Pública, sob a liderança de um jovem general Napoleão Bonaparte, que nós vamos ver muito no próximo vídeo. Próximo item do comitê, tratar da segurança interna da França. E aí que o bicho vai pegar, né? Como cuidar da segurança interna. Derrotados os inimigos estrangeiros, vamos aos inimigos internos, os monarquistas. Derrotados os monarquistas, vamos partir para a tirania, né? Não vamos pregar, a gente prega a república, mas não vai ser muito assim que a gente vai fazer. Então eles começam a perseguir os inimigos políticos. Então eles vão começar a perseguir os girondinos, os membros da planície e até alguns jacobinos que começam a se desligar aí desse pensamento jacobino. Então é uma perseguição aos opositores políticos. Então todos aqueles que pensam diferente dos líderes jacobinos vão ser perseguidos. Então aí eu vou inaugurar o período conhecido como terror jacobino. Então é o período do terror, substituindo aí a convenção. Durante esse período do terror, 300 mil pessoas aproximadamente, lógico, os números não são garantidos, né? Então 300 mil pessoas vão ser presas. 300 mil pessoas acusadas de oposição política. Então são presos políticos e não presos comuns. Vão ser presos por causa das suas opiniões políticas. Desses, 17 mil vão ser guilhotinados. Ou seja, vão ser mortos no período do terror jacobino. Essa monte de prisão e morte vai levar à derrocada dos jacobinos, porque eles vão perder o apoio dos sans-culottes, que é aquela ala radical que compõe o grosso do exército lá de salvação. Então, os sans-culottes indignados, não querendo se associar a esse número de prisões e mortes políticas, eles abandonam o apoio aos jacobinos. E aí os jacobinos, sem o apoio dos sans-culottes, vão ser alvo fácil para os girondinos tomarem o poder e fazerem exatamente o oposto, perseguir e matar os jacobinos. Então eu vou ter aí o período do terror, o período de prisões e mortes, mas esse período também vai ter algumas conquistas importantes, positivas, feitas pelos jacobinos. A primeira, eles vão conseguir implementar de verdade as ideias de igualdade e liberdade. Então elas vinham no papel, agora elas vão ser colocadas em prática. Liberdade e igualdade perante a lei. A não ser que você seja um opositor político, logicamente. O sufrágio universal masculino, então agora todos os homens votam e não apenas os ricos. Vão distribuir a terra para os camponeses. Então aqueles nobres que fugiram, lembram lá no vídeo 2, os nobres fogem da França com medo da revolução, abandonando suas terras.
Esses nobres vão ser acusados de traição porque eles se unem ao exército estrangeiro contra a França. Então eles perdem suas terras e os jacobinos vão dividir essa terra que pertencia a um entre vários camponeses pobres, o que vai levar à riqueza dessas pessoas, que vão sair da pobreza extrema, já que agora elas têm um pedaço de terra, vão plantar e vai ter comida para todo mundo na França. Então isso é bem positivo. Eles vão acabar com a escravidão nas colônias francesas, né? Lembra? Liberdade só para cá, nas colônias não. Então eles vão rever isso, vai haver o fim da escravidão na França como um todo, seja na metrópole, França, seja nas suas colônias espalhadas pelo mundo. E por fim, e não menos importante, os jacobinos vão investir na educação. Então eles têm aquele ideal de igualdade. Para ter igualdade eu tenho que ter as mesmas oportunidades. E eu só posso ter oportunidade se eu tiver estudo. Então eles vão criar o ensino público, ou seja, o governo que vai dar educação ao povo. Vai ser o ensino público primário, né? Então de alfabetização, obrigatório, que é para impedir que o pai coloque o filho para trabalhar e não para estudar. Não, ele é obrigado a estudar. Esse ensino vai ser laico, então vai se aprender ciência, vai se aprender iluminismo e não religioso. Então, um ensino laico, obrigatório para todos os cidadãos franceses. Então, essas são as principais realizações jacobinas, em paralelo ao lado ruim, né, que é perseguição e morte de opositores, que vai levar os girondinos a terem maior força, vão se aliar à grana da burguesia, que quer o fim da revolução a qualquer custo, né, o centro, porque os seus interesses não estão sendo levados em conta, guerras levam à perda de dinheiro, então vai ter a união dos girondinos com o centro. Os sans-culottes abandonam os jacobinos, então tem a fraqueza jacobina, o crescimento dos girondinos, que vão tomar o poder e passar a perseguir os jacobinos, incluindo seu líder principal, Robespierre, que vai ser morto também, executado na guilhotina. Então chegamos no ano de 1795, os girondinos no poder, inaugurando aí o diretório. Algumas conquistas jacobinas vão ser retiradas, o voto vai voltar a ser censitário e os girondinos no poder, eles não vão conseguir resolver muita coisa. Em breve a gente vai ter aí o consulado no próximo vídeo, Napoleão Bonaparte no poder da França. Então, aula que vem, a gente termina a Revolução Francesa e entra na era napoleônica. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço.